Doutora, é possível que uma mulher com HIV, junto com um homem com HIV, tenha um filho sem HIV? Sim, é possível sim, mas para que isso aconteça, são importantes algumas medidas que nós vamos conhecer ao longo dessa publicação. Então, uma dessas medidas é o tratamento da mãe. Então, existem medicações que são disponibilizadas pelo governo, que a mãe com HIV, ela deve tomar para que a quantidade de vírus na corrente sanguínea dela, no sangue dela, fique tão baixo que impeça que ela transmita o vírus à criança durante o parto. E para a gente saber se realmente essa medicação está diminuindo a quantidade de vírus, essa mãe vai ter que realizar um exame chamado carga viral, que é disponibilizado pelo governo para todas as pessoas que fazem o tratamento de HIV. Então, só se sabe como está a quantidade de vírus quando se realiza esse exame. Outra medida também muito importante é evitar o contato do sangue da mãe com o sangue da criança durante o parto, evitar que a bolsa estoure antes do parto, e para isso nós vamos evitar também ficar tocando muito a paciente quando ela estiver em trabalho de parto. Clampear o cordão umbilical rapidamente logo que a criança nascer, banhar a criança ainda na sala de parto, limpando todo o sangue e secreção com compressas. Peraí, doutora, antes de continuar, me tire uma dúvida. Mulher com HIV pode amamentar? Essa é uma dúvida que eu tenho assim há muito tempo, doutora. A senhora poderia nos esclarecer em relação a isso? Sim, e isso realmente é muito importante, porque às vezes as equipes nas maternidades, elas têm todo aquele cuidado durante o trabalho de parto, e aí quando o paciente recebe alta, às vezes a mãe tem aquela cultura de não, eu tenho que amamentar meu filho, e às vezes ela acaba contaminando a criança no período da amamentação. Então é importante saber que mulher que tem HIV não pode amamentar, ou seja, mesmo que ela tome a medicação contra o HIV, essa mulher, ela não pode amamentar a criança. Então, para essa criança que acabou de nascer, filho de mãe que tem HIV, além da mãe estar tomando a medicação, que é o correto a mãe tomar a medicação para evitar a transmissão durante o parto, a criança também, logo que ela nasce, ela já começa a tomar a medicação para evitar que, mesmo que ela tenha tido contato com o vírus, evitar que ela se contamine pelo vírus do HIV. Então, só para entender aqui, essa medicação que a criança, filho de mãe que nasce com HIV, vai tomar, ele vai tomar por 28 dias. E aí vai depender, tipo, a criança tem menos de 37 semanas, aí ela vai tomar ZT com lamivudina e mais nevirapina. Essas duas primeiras medicações a criança toma por 28 dias, a nevirapina ela toma por 14 dias. E a criança com menos de 34 semanas, ela vai tomar só a ZT por 28 dias. E se a criança é de baixo risco, por exemplo, a mãe toma a medicação, a carga viral da mãe, a quantidade de vírus no sangue da mãe está indetectável, ou seja, está tão baixo que o exame não está identificando, essa criança de baixo risco vai tomar apenas o AZT, também por 28 dias. É importante também saber se a criança não vai ser amamentada, certo? Como é que ela vai se alimentar, doutora? Então, toda criança, filho de mãe com HIV, independentemente de ter sido contaminado ou não, tem direito ao leite que é distribuído pelo governo. Então, as famílias, quando a criança nasce, as crianças nascem, as famílias já são orientadas a pegar as caixas desse leite, né, leite em pó, para que essa criança seja alimentada durante os 6 primeiros meses de vida. É importante também saber que a criança ela não deve ser amamentada por outra mãe, porque tem mãe, não, eu vou levar meu filho ali para outra, dar de mamar para ele, e isso não pode acontecer. Não usar, eu queria, já que eu não posso dar mama para o meu filho direto, eu queria pelo menos dar um pouquinho de mama e dar um pouquinho de leite em pó para ele, também não pode. Tem que se evitar mesmo a amamentação da mãe com HIV.
E tem pacientes que pensam, não, então eu vou ferver esse leite aqui, porque o leite fervido, o vírus vai morrer também. Não adianta tirar o leite do peito e ferver o leite para poder dar para a criança, certo? A mãe deve, na maternidade ainda, ela tem que tomar 2 comprimidos de cabergolina. Essa medicação ajuda a mãe a parar de produzir leite. Porque, como eu falei, às vezes quando a mãe está produzindo leite, está com a criança em casa, ela fica com aquela sensação de que, nossa, eu preciso amamentar meu filho, eu tenho que amamentar, meu filho realmente ele está com fome, eu estou com muito leite. Então, até para evitar esse problema, essa medicação deve ser administrada ainda na maternidade. Doutora, mais uma dúvida. E o parto tem que ser cesariano ou normal de uma mulher que tem HIV? Então, é muito importante também. É uma dúvida também bem frequente. Então, vamos entender aqui um pouquinho vou aproximar aqui um pouquinho mais. Então, se a gestante tiver com a quantidade de vírus que ela não conhece, ela nunca fez nenhum exame de carga viral, ou essa quantidade de vírus dá para ver e realmente a quantidade está alta. Então, o que tem que ser feito? Quem está acompanhando vai marcar a cesariana dessa paciente a partir de 38 semanas. Só repetindo, a gestante ela não sabe a quantidade de vírus ou a quantidade de vírus ela está detectável e está alta ainda com 34 semanas, então tem que ser marcado um parto cesariano para ela a partir de 38 semanas. E aí na hora do parto, ainda tem outra medicação que pode ser feita ainda para ajudar mais ainda a evitar que essa criança se contamine. Essa medicação vai ser o AZT, que vai ser aplicado, ele pode ser aplicado até 3 horas antes do parto também, se o parto for cesariano. Mas a gestante tem uma quantidade de vírus que está detectável, só que essa quantidade está baixa, está menor do que 1000 cópias por ml, então ali era para ser 1000 cópias. Então, na 34ª semana, então o parto ele pode ser normal, só que aí tem que se ter o cuidado de aplicar o AZT também na hora do parto. Mas a gestante, ela toma a medicação certinho, a quantidade de vírus dela, ela não dá para ver realmente, a paciente está fazendo o tratamento adequadamente, hoje ela já está com 34 semanas, o parto tem que ser normal ou cesariana. Então, a via preferencial de parto é o parto normal, a paciente faz o tratamento adequado e não é preciso também fazer o AZT durante o trabalho de parto, é só pedir para a paciente manter a medicação que ela já está usando ainda durante o trabalho de parto e fazer o acompanhamento dessa criança, tá bom? A criança ela deve fazer o acompanhamento tanto no posto de saúde quanto num serviço de referência. Então, nos primeiros 6 meses, essa criança tem que ser acompanhada todos os meses e aí vai aumentando a frequência dos acompanhamentos a cada 2 meses, a depender da necessidade dessa criança de fazer os retornos, tá bom? Desejo a todos uma excelente semana. Agradeço muito por estar nos seguindo, acompanhando nossas publicações e eu continuo sempre à disposição. Um abraço.